Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer a nossa leitura do dia 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente está com um pouco de atraso nas postagens aqui, no nosso canal, mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui para fazer a leitura do dia 7, nos capítulos 34 e 35 do livro de Jó. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 34 do livro de Jó. Segunda fala de Eliú, capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não lhe quer fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para que é tão fácil zombar de Deus, como beber um copo de água. Ele anda com os homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora vocês que têm juízo, me escute. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e cada um com o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego e a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltaria de novo para o pó. Deus é justo e poderoso. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não presta. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder e nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite ele os derruba e esmaga, em público e na frente de todos. Deus os castiga como se fosse criminoso, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que o grito dos pobres explorados subisse até Deus, e ele o escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderia condená-lo. Se ele esconder o rosto das pessoas, e as nações ficariam sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que os homens maus os governem e explorem. Você resolveu parar de praticar o mal? Jó, será que você reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai mais pecar? Será que você pediu a Deus que ele mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando.
As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente que vê ele respondendo como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Capítulo 35. Terceira fala de Eliú. Em seguida Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Suas faltas não prejudicam a Deus, mas os outros. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada do que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem, gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mas o sábio do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve o que o Todo-Poderoso não vê. Você não sabe o que está dizendo. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso, você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, referente à leitura do dia 7. Aleluia, a reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fosse circuncidado, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhe contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também havia crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados, têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos, os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo que Deus escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, nos mostrou quem aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dito a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova
colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo. E essa carga nem nós e nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos, do mesmo modo que os não-judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escute, Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou seu cuidado pelos não-judeus e escolhendo no meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas diz: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta: eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não coma a carne de animais que foram oferecidas em sacrifício a ídolos, que não pratique imoralidade sexual e que não coma a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não coma sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Essa foi a nossa leitura do dia 7 de julho de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe.